Eu quero lhe convidar a abrir o texto bíblico de 1 Coríntios 15, 19 e 20. Esse texto lindo da palavra de Deus nos diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Todo mundo achou essa passagem? Ou está acompanhando com a gente aqui? Eu vou pular para os versículos de 30 a 33 do mesmo capítulo 15. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Amém. Eu gostaria de falar nessa noite sobre o tema Saindo da Redoma. Eu acho que todo mundo sabe o que é uma redoma. Praticamente é um recipiente de vidro, onde se guarda alguma coisa que é importante para a gente. Mas às vezes nós damos um valor demasiado a isso e guardamos de tal maneira, de tal forma, que não tiramos da redoma. E aquilo fica guardado um dia, um mês, um ano, e às vezes passa uma vida inteira ali naquele lugar. E quando nós entendemos que algumas coisas precisam sair de fato para fora, aí verdadeiramente há uma libertação. Eu quero dizer que isso que a gente às vezes guarda é a nossa própria vida. Às vezes a nossa própria vida está salvaguardada, ela está num recipiente, está num receptáculo tão protegido, e a gente considera a nossa vida tão importante que a gente não sai para nada, a gente não se arrisca, a gente não aceita desafios, a gente não desponta para nenhuma coisa nova, porque o medo de se perder, ou o medo de perder a própria vida, é tão grande que a gente acaba perdendo oportunidades para servir, oportunidades para transformar outras pessoas, oportunidade para fazer coisas relevantes, porque achamos que se a gente sai dessa redoma, a gente vai correr riscos. Então, para não correr riscos, deixa eu viver minha vidinha aqui, tranquila, sem muitos riscos, sem muitos perigos, sem muitos desafios, porque está bom assim. A gente vai fazendo, o nosso café com leite, o nosso pão com manteiga, o básico, porque é melhor assim do que se arriscar. Mas às vezes, queridos, o que nos leva de fato a viver esse tipo de vida meio insossa, essa vida sem desafios, é um medo da morte, ou uma dificuldade de entender o pós-morte, ou a ressurreição. Veja que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui na questão da ressurreição. Ele está dizendo que algumas pessoas cercavam a igreja para dizer, olha, cuidado para você não morrer, porque se você morrer, acabou tudo. E esse conceito de que tudo tem que acontecer nessa vida, então eu tenho que realmente me guardar, e então eu tenho que ficar protegido nessa redoma, e não aceitar desafios, e não fazer coisas relevantes, porque na verdade essa vida passa e a única coisa que a gente tem é isso. Então essa ideia no meio da igreja estava fazendo com que as pessoas andassem com medo, e achando que essa vida presente é tudo. Mas Paulo está dizendo, há uma ressurreição. E para aquele que crê em Jesus Cristo, para aquele que viveu diante do Senhor, e confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, viverá a sua vida, e viverá o melhor que ele puder viver. Mas na verdade, o melhor está para acontecer. E o melhor que está para acontecer não está no presente século, mas está naquilo que nos espera no porvir. Haverá ressurreição. Diga para o seu vizinho, haverá ressurreição.
Mas olha que coisa interessante que está na primeira frase que nós acabamos de ler nessa noite. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por que somos os mais infelizes de todos os homens? Essa é uma palavra dita ao cristão, porque o cristão que serve ao Senhor, aquele que de fato está querendo agradar ao Senhor, aquele que está atendendo ao chamado para viver uma vida digna, se ele não for alegrado e confortado pela visão da ressurreição, a vida presente será a vida mais infeliz, e mais infeliz do que a vida que os ímpios vivem. Por quê? Porque o cristão que anda no Senhor, ele está em constante renúncia. O cristão que serve ao Senhor está sempre perdendo alguma coisa. Perdendo em que sentido? Está sempre tendo de renunciar a alguma coisa. O cristão que serve ao Senhor está sempre dizendo não para alguma coisa. Às vezes você tem uma grande vantagem na vida, e aquela vantagem, alguém chegou para você com um paco de dinheiro, mas você sabe que é ilícito. E a pessoa vem dizendo, olha, esse dinheiro vai resolver todas as questões da sua vida. Então você vai chegar para essa pessoa e vai dizer, eu prefiro viver uma vida restrita, eu preciso viver uma vida regrada, eu prefiro abrir mão de tudo aquilo que você está me oferecendo, do que ganhar tudo isso agora e perder a vida amanhã. Esse dinheiro pode aparentemente trazer a vida para agora, mas não me garantirá a vida no porvir. Esse suborno ou esse dinheiro ilícito me traz vida momentânea, prazer momentâneo, alegria passageira, mas não me garante alegria eterna. Você está diante de uma grande tentação. E talvez seja, aos teus olhos, a mulher da sua vida, mas não é a tua mulher. E de repente o diabo cochicha no seu ouvido dizendo, você vai ser mais feliz, você vai ser próspero, a tua vida vai ser uma coisa estrondosa. Mas se você é um cristão verdadeiro, você vai dizer, eu rejeito toda essa tentação, porque eu prefiro vencer as glórias, as tentações momentâneas e toda a vantagem passageira, mas garantir a verdadeira vida futura, do que ter tudo agora, o que aparentemente pode ser do bom e do melhor, e perder a verdadeira vida que me espera lá na frente. Diga, o verdadeiro cristão está sempre renunciando, está perdendo em algumas áreas, mas está morrendo em todas as áreas. Sabe por quê, querido? Porque a gente morre agora para viver depois. Tem gente que faz o contrário. Tem gente que quer viver tudo agora. Então, ele é o cara da fama, ele é o cara das mulheres, ele é o cara das oportunidades. Por quê? Porque ele resume a sua vida da seguinte forma, eu só tenho essa vida para viver, eu só tenho essa hora para me dar bem, eu só tenho essa oportunidade, então se as portas estão abrindo, eu vou entrando. Então, nessa hora, ele absorve toda a vida, que não é a verdadeira vida, mas ele acha que é a vida, mas ele morre depois. Mas o cristão, ele morre agora, para viver depois. Quando eu comecei a pregar, eu comecei com 15 anos. E numa época de 15 anos que você quer mais é jogar bola. Me foi dada a incumbência na igreja de ser o pregador do domingo, numa igreja pequena. Então todos os domingos eu tinha que pregar na igreja. E com 15 anos, no sábado, trabalhava durante já a semana, com 15 anos já trabalhava, e no sábado, meu dia de folga, eu acordava sábado cedinho, e terminava por volta de umas 8, 9 horas da noite, trancado num quarto, lendo a Bíblia e tentando extrair mensagem para pregar no dia seguinte.
e suava, e lia, e às vezes tinha tanta dificuldade para vir uma inspiração, uma palavra que pudesse abençoar, mas era o sábado. E às vezes eu olhava para a janela, e do lado de fora, eu via meus colegas brincando, eu via a vida passando do lado de fora, e eu fechado num quarto, estudando, e lendo, e lendo, e lendo, para no domingo pela manhã pregar. E o pior de tudo é que a gente pregava, e saía arrasado da pregação, dizendo, puxa vida, eu gastei o sábado inteiro, das 8 da manhã até as 8, 9 horas da noite, deixei de jogar bola, deixei de brincar com o pessoal, deixei de curtir a vida, e ainda não me dei bem, ainda saio arrasado, achando que aquilo foi uma tragédia, que ninguém ouviu nada. Mas aí de repente as pessoas começavam a dizer para mim, para um garoto de 15 anos, sabe aquela palavra que você pregou? Mudou minha vida. Sabe aquela palavra que você pregou e que você achou que você estava gaguejando demais? Mas eu entendi o que Deus queria falar e aquilo mudou meu casamento. E eu comecei a entender o seguinte, que a minha perda do sábado era o ganho do domingo, não para mim, mas para o outro. Que eu estava perdendo, que eu estava talvez me expondo a uma morte da alma. Mas enquanto esta morte da alma se processava na minha vida, algumas outras almas estavam vivendo, estavam tendo esperança, estavam tendo direção. Mas se nós esperarmos em Cristo somente para esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que eu quero dizer é o seguinte, queridos, é que se não houver um porvir, e se não houver uma ressurreição, de que adianta um sábado inteiro preparando uma pregação, de que adianta o perdão que você tem que liberar, do que adianta a renúncia que você tem de fazer, do que vai adiantar toda uma retidão, abrir mão disso e daquilo outro, e de um prazer aqui, e de uma tentação ali, do que adianta tudo isso? Por isso que ser cristão, sem a perspectiva da ressurreição, não há sentido na vida. Mas quando você começa a entender, espera aí, a vida que eu vivo agora é lançando um patamar para a eternidade. Então vale a pena ser fiel. Vale a pena você lutar pelo seu casamento. Vale a pena você morrer para as tentações da vida. Vale a pena, porque o que torna todo o nosso sacrifício cristão algo que tenha sentido é a perspectiva da ressurreição. Se não há ressurreição, então vamos comer e beber, vamos farrear, vamos para as noitadas, vamos para os rompimentos das alianças. Se não há ressurreição, liberou geral. Se não há ressurreição. Mas graças a Deus que há ressurreição. Então, se há ressurreição, meu querido, a tua vida dentro da linha do que Deus estabeleceu para você. Amém, amados? De verdade, se há ressurreição, e se aquilo que eu faço hoje, eu estou lançando o fundamento da minha nova casa, se aquilo que eu faço hoje, a cada morte, se a cada renúncia, se a cada decisão de obedecer a Deus e de servir a Deus, a cada gesto nesse nível, é um tijolinho na minha casa celestial, é um pavimento a mais nas ruas de ouro pelas quais eu caminharei com você, nós vamos nos cruzar por lá, vai ser uma coisa tremenda, maravilhosa. Hoje eu já moro perto do Osni e da Márcia, que Deus nos abençoe para a gente morar junto ali, pertinho da mesma casa, né, Clineu e Rita, e estarmos juntos. Mas, queridos, se não há ressurreição, então não adianta você estar aqui nesse culto. Se não há ressurreição, não adianta nenhuma renúncia, nada. Vamos pintar e bordar, mas não é isso que Paulo está dizendo.
Paulo está falando que há um porvir, que há uma glória que me espera. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes. Somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Aleluia! E então, a partir do momento que ele começou a perceber, e que ele entendeu que havia uma ressurreição, e que aquilo que nos espera é glorioso, tanto é que o apóstolo Paulo compartilha numa das suas cartas, dizendo de que ele teve uma experiência em vida, mas ele foi arrebatado até o terceiro céu. E o que ele viu ali no porvir, e o que ele viu no céu, foi algo tão tremendo, foi algo tão maravilhoso, que ele até queria compartilhar, ele até queria dizer aquilo que ele viu, mas era algo tão acima do nosso raciocínio e do nosso entendimento, que ele concluiu dizendo que ao homem não é lícito falar, não porque ele não pudesse falar, mas porque ele não conseguia falar, ele não conseguia traduzir o que ele viu nos céus. Querido, o céu não é você ficar numa nuvenzinha branca, tocando harpinha, vestidinho de branco, sem ter o que fazer. A vida no céu não é uma vida fútil. A vida na eternidade não é algo sem graça, não é ficar tocando harpa toda a eternidade. Não, o que Paulo viu no porvir, na eternidade, e que o máximo da nossa vida, 120 anos talvez, é muito pouco diante daquilo que vamos desfrutar diante de Deus. Mas infelizmente, às vezes a gente acha que a nossa vida se resume naquilo que a gente tem, ou naquilo que a gente vive. E se talvez você passa apertos na sua vida, ou mora num lugar muito humilde, e fica pensando, meu Deus, eu passei a minha vida inteira morando neste lugar. Meu querido, alegre-se, regozije-se, porque essa luta, ou este lugar, ou essas situações, elas não representam em nada aquilo que há de acontecer, ou o lugar para onde você vai. Amém, amados? Eu quero que você hoje saia daqui com uma perspectiva de ressurreição que mude o seu comportamento agora. Porque aquilo que Paulo viu lá na eternidade mudou radicalmente a sua forma de viver. A partir do momento em que ele viu o que o esperava pós-morte, que ele teve essa visão, esse vislumbre celestial, ele começou a encarar a vida de uma forma totalmente diferente. E é isso que nós encontramos a partir do versículo 30. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Repita após mim. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Do que ele está falando, queridos? Quando ele começou a olhar aquilo que realmente o aguardava, ele começou a sentir um desejo muito grande de compartilhar com aqueles que ainda não tinham visto aquilo que ele viu. E para poder compartilhar o que ele viu, ele teve que se expor a riscos. E só para você ter uma ideia do que é se expor a riscos, essa semana eu liguei para uma missão chamada Missão Portas Abertas. Essa missão é uma missão que envia missionários para lugares do mundo inteiro, especialmente lugares de muito perigo. E você sabe que o Estado Islâmico tem se levantado no mundo, especialmente ali no Iraque e na Síria, e tem crucificado cristãos, e tem degolado outros tantos, e milhares de famílias de cristãos têm fugido do Iraque e têm fugido da Síria, se refugiando na Turquia e em alguns outros lugares. E nessa semana eu liguei para a Missão Portas Abertas, perguntando, escuta, o que vocês estão fazendo com esses refugiados lá
que estão saindo do Iraque, que estão saindo da Síria, e eles disseram, olha, nós temos enviado alimento, mantimentos, comida, água, porque eles não têm, realmente são refugiados que saem, peregrinam semanas e meses para atravessar a fronteira, para salvar suas vidas. E crianças, milhares e milhares e milhares. E eu perguntei, além disso, vocês têm enviado pessoas para lá? E eles disseram, olha, no momento nós não estamos enviando, por quê? Porque se trata de um lugar muito perigoso. E nós, como missão, não podemos respaldar isso, não podemos enviar missionários para correr riscos. Paulo está falando disso, correr riscos. Risco do quê? Risco de morrer. Mas, meu querido, o que mudou na vida do apóstolo Paulo a partir do momento em que ele vislumbrou aquilo que o espera na eternidade? O que esse impacto da eternidade produziu no coração? Tirou Paulo da sua redoma. E é disso que eu estou querendo falar nessa noite. Tirou Paulo da sua zona de conforto, do seu medo de morrer, do seu medo de se arriscar, do seu medo de se autodoar em favor dos outros. Paulo está dizendo, e por que nos expomos a perigos a toda hora? Por que ele fazia isso? Porque a visão da eternidade, porque a visão do melhor que está por vir, o tirou daquela zona de autopreservação, para que ele de fato pudesse ser um instrumento nas mãos de Deus. Quero te dizer hoje claramente, eu só serei um instrumento verdadeiro, 100% nas mãos de Deus, a partir do momento em que eu perder o medo de morrer. Eu não estou falando apenas da morte física, eu estou falando quando eu perco o medo de morrer, não só fisicamente, a morte da alma, a morte do sofrimento, a morte da renúncia. Quando eu perco esse medo, pelo vislumbre da eternidade, então nessa hora Deus pode me usar. Por que o pai pôde usar o filho? Porque o filho não teve medo da cruz. Por que o pai pôde usar Paulo? Porque Paulo não tinha medo de se expor à morte, de se expor ao perigo. Por causa do impacto da ressurreição, que era forte em sua vida. Não estou falando, querido, de se expor à morte de uma forma barata. Ninguém vai se expor à morte de graça. Ninguém vai passar meia-noite num lugar perigoso só porque você não tem medo da morte. Claro que não. Não é disso que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é algo mais profundo. O que eu estou dizendo é que a visão da ressurreição vai fazer com que eu saia da minha redoma e eu possa dizer, Deus, já não tenho mais medo da ofensa, do xingamento, da perseguição, já não tenho mais medo de uma coisa ou outra, porque eu passei por uma verdadeira libertação. E essa libertação se processa dentro do coração e que me projeta para servir a Deus, sem medo de perder, sem medo de renunciar e até mesmo sem medo de morrer. Porque nos expomos à morte todo dia, toda hora, todo instante. Será que a gente não precisa ter uma visão da ressurreição para a gente ser mais generoso, até financeiramente falando? Porque quando você considera a sua vida, só essa vida, então você só vive em torno das coisas circunstanciais, ou que dizem respeito ao seu contexto de vida. Mas será que não estaria na hora da gente começar a ter uma visão da eternidade e saber que aquilo que a gente faz, ela vai ter um peso enorme, no bom sentido, no que diz respeito à minha vida na eternidade? Quantas pessoas eu ajudei, quantos missionários eu enviei,
Hoje nós temos uma missionária aqui, a Fernanda, vai dar um testemunho de um trabalho tremendo lá em Jequié, Bahia. Estão entendendo o que eu quero dizer, queridos? Será que a visão da ressurreição não pode fazer com que você persevere mais no seu casamento? Lute pela sua família. Resista às tentações fáceis e baratas que estão ao lado. Será que a visão da eternidade não deve fazer hoje com que você tome uma posição? Deus, eu serei fiel às minhas alianças, eu serei fiel aos meus pastores, eu serei fiel nos lugares onde Deus tem me plantado, e não vou abrir mão, e vou ficar firme. Foi tão bonito ver o pastor Elcio dando um testemunho nesses dias. Nessa semana, 2 pastores fizeram aniversário. Vamos abraçar o pastor Geraldo, que é aniversariante de hoje, daqui a pouquinho. 5 de outubro, aniversário do pastor Geraldo. Dia 1º de outubro, o pastor Elcio fez aniversário. E eu pedi para o pastor Elcio dar um testemunho na reunião de homens. Pastor Elcio, resuma aí esses 58 anos de vida. 58 anos de vida. Você pode resumir a sua vida numa palavra? Não falei isso, mas ele resumiu numa palavra. E aí quando ele resumiu numa palavra, aí se emocionou e começou a chorar. E chorar, e chorar. E sabe qual foi a palavra? Fidelidade. Fidelidade de Deus. Porque aí ele começou a lembrar do tempo de moço, do tempo de casamento, do tempo de começo de profissão, das lutas, dos apertos, das dificuldades. Mas em todos os momentos, Deus foi fiel com ele. Deus foi fiel com ele, não desamparou, Deus fiel, e cada vez que ele se lembrava de algum momento, chorava mais um pouquinho, contava testemunho, lembrava de alguma coisa, chorava mais um pouquinho, porque fidelidade de Deus. E meu querido, será que você não tinha que apertar um pouquinho mais o cerco na sua vida e ser fiel? Nas oportunidades que você tem para ser fiel, por quê? Porque essa vida aqui, ela é muito rápida, ela é passageira. Se você está achando que pode abraçar alguma aventura nova para ter algum gosto na vida nos últimos anos, esquece isso, meu amado. Você não tem mais que trabalhar por isso. Você tem que olhar para a eternidade, olhar para aquilo que está diante de você. Seja fiel. O que você tem, que Deus tem lhe dado, compartilha, abençoe missionários, envie pessoas, dê ao pobre, ou você tem vivido só para você? Ou nós temos vivido só para nós? E não querendo ser muito apocalíptico, porque eu acho que eu estou sendo muito apocalíptico nas últimas semanas, é porque eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho ouvido e visto e lido e estudado. Que tenho lido muito, e tenho estudado muito, e tenho feito muitas contas dos tempos e das estações. E meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos no limite dos limites, no limiar dos limiares. Então sacode a poeira do pecado da sua vida enquanto é tempo. Sacode a poeira das tentações da sua vida o mais rápido possível. Acerta a sua vida com Deus, acerta a sua vida com a sociedade, acerta a sua vida com os irmãos. Tira do seu coração a amargura, tira do seu coração o peso, perdoe quem você tiver de perdoar, paga as contas que você tiver de pagar, acerte-se com a vida, acerte-se com a sociedade, erga a sua cabeça e viva com dignidade. Pode ser que Deus estenda por mais 20, 30, 50 anos, mas eu não creio. Estou vivendo de tal maneira que Jesus possa vir daqui a 100 anos, mas eu estou procurando viver de tal maneira que Jesus possa voltar amanhã. Se Ele voltar para mim amanhã, que seja a mesma coisa de que se voltar
daqui a 100 anos. Ou se voltar daqui a 100 anos, que seja a mesma coisa de que se ele volte amanhã. Porque nos expomos a perigo toda hora. Porque é uma visão da eternidade. Amém? Então a primeira coisa que a visão da ressurreição trouxe ao coração de Paulo foi a visão do sair da redoma, do correr riscos, não riscos baratos, mas riscos por algo nobre, por algo que valha a pena. Correr riscos, porque nos expomos a riscos ou a perigos toda hora. Ele diz no versículo 31, dia após dia morro, por amor de vós. A segunda coisa que a ressurreição, a visão da ressurreição trouxe ao coração de Paulo foi a disposição de morrer para ele, para que o outro pudesse viver. Diga, eu morro para mim, para que o outro possa viver. Na visão do mundo, o que acontece? O outro morre para que eu viva. E essa morte pode não ser uma morte literal, mas pode ser a morte da indiferença. Eu pouco me importo com você, com quanto eu possa viver. Meus valores possam ser ressaltados. Isso é o que o mundo pensa. Mas aquele que tem a visão da ressurreição está disposto a morrer para ele, para que o outro possa viver. E como eu fiz no culto da manhã, para que você não pense que é só para agora, eu falei aos maridos hoje pela manhã, dizendo o seguinte, que qual que é a visão dos maridos? Que os maridos devem ter. Quantos maridos nós temos aqui? Quantos maridos nós temos aqui? Vou falar uma coisa boa para você. E a coisa boa que eu tenho para te dizer é o seguinte, é que você deve morrer para que a sua esposa possa viver. Não ouvi um amém. Nem de homens, nem de mulheres. Pelo menos das mulheres esperavam um amém. Eu morro para que ela viva. Eu me dou para que ela seja feliz. Eu renuncio para que ela possa ganhar. Eu posso esperar, mas ela não pode esperar. Eu posso deixar de desfrutar, mas ela não pode deixar de desfrutar. Essa é a morte como cotidiano. É a morte sinônimo de renúncia. É a morte sinônimo de doação. Então, quando Paulo diz, olha, por causa daquilo que me espera amanhã, por causa daquilo que está lá amanhã, não importa se a minha vida seja uma vida de renúncia ou de perdas, não importa. O que importa é que quanto mais eu estiver morrendo, se as pessoas que comigo convivem estiverem ganhando, estiverem vivendo, estiverem sendo restauradas, então eu quero continuar morrendo a cada dia, para que o outro possa ganhar. Eu morro para que o filho possa crescer. Não é assim, homens, que às vezes a gente faz? A gente não está sempre perguntando para a esposa ou para os filhos, escuta, você está feliz onde você está morando? Você está feliz? Você está estudando bem? As coisas estão acontecendo? E quando eles dizem, sim, estou feliz, está dando certo, nem sempre eles sabem que para isso está dando certo para eles, muito de nós está morrendo, mas eles não precisam saber. Porque a nossa alegria está na resposta deles. Quando eles dizem, sim, eu estou feliz, sim, eu estou vivendo, sim, as coisas estão dando certo. E se eles respondem assim, não importa o quanto nós lá dentro estejamos morrendo para que eles possam viver. E é assim que você tem que fazer. Porque o contrário disso, querido, não é o que se manifesta na vida daquele que vive sob a perspectiva do porvir, mas sim sob a perspectiva daquele que só encontra a vida presente e nessa vida eu tenho que ganhar. Não importa quem vier a perder, eu tenho que ganhar, eu tenho que ser feliz.
Então diga, minha felicidade está na felicidade do outro. Porque a minha verdadeira felicidade não está aqui, está no porvir. Se cada um pensar assim, vai ser uma autodoação múltipla no nosso meio. Nós só veremos pessoas abrindo mão para o outro ganhar, morrendo para o outro viver. Será que você está disposto a viver assim? Talvez alguém não queira abrir a sua célula, porque acha que a criança do vizinho vai riscar o seu sofá. Meu querido, o que é o seu sofá diante da eternidade? E às vezes você se autopreserva de tal maneira, não abre uma célula, não corre risco de ser um líder, porque você quer viver. O que fez a Fernanda sair daqui, de Ribeirão Preto, para ir lá para a região do Ribeirinha, lá no Jequié, Bahia? Não olhar para ela, não olhar para a sua casa, não olhar para o seu conforto, e saber que o seu conforto não está aqui. Tem que haver uma mudança no nosso coração. Todo dia eu morro, Paulo está dizendo. Todo dia eu morro e me glorio em vós. O que ele está querendo dizer? Se vocês estão bem, mesmo que para isso eu tenha que ter passado horas gerando em angústia ou em trabalho, até mesmo de parto, para que vocês estejam bem, não importa. Eu morro para você viver. Eu renuncio para você ganhar. Eu me anulo para que você possa crescer. E vou passar a vida assim? Sim. Se eu tenho a visão da eternidade, é dessa forma que eu devo viver. Mas não serei infeliz. Mas não serei triste. Porque a graça de Cristo na nossa vida ela é tão abrangente, que enquanto a gente serve, Cristo nos serve. Amém, amados? Eu estou terminando. No versículo 32, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Paulo está dizendo que lá em Éfeso, ele lutou com feras. Eu fui pesquisar, será que ele lutou com algum leão, algum jacaré, algum crocodilo, algum, sei lá, algum dinossauro? Não, queridos, essas feras são homens, essas feras são rebeldes, são pessoas que no meio da igreja feriram a alma de Paulo. Eu acredito que pelo que ele compartilha aqui, eu acho que não houve um lugar onde ele tenha mais morrido para ele mesmo do que em Éfeso. Lá em Éfeso, para pregar o evangelho, ele foi maltratado, ele foi vituperado, ele foi envergonhado, ele foi perseguido, ele foi angustiado, ele foi aviltado, ele foi tudo o que você possa imaginar. De tal maneira que ele diz que no meio ali de Éfeso haviam lobos devoradores, rebeldes, insensatos, maquinadores do mal. Imagina o que você trabalhar no meio onde vem pancada de tudo quanto é lado. Quem é que quer ficar num lugar como esse? Mas a Bíblia diz que ele ficou ali por 2 anos. O que isto representa? Assumir o ônus da amargura ou do preço do ministério. O ministério tem um preço. Eu sei que estou falando a pessoas aqui que talvez não sejam pastores ou líderes, mas eu vejo todo mundo aqui como um líder, como um pastor, como uma pastora,
como alguém que pode fazer diferença na vida de outras pessoas. Só que se você se propõe a servir a Deus, mesmo que seja para falar do amor de Jesus para uma pessoa, ou ganhar uma família para Jesus, você tem que estar disposto a assumir o ônus da amargura. Porque enquanto você empreende este caminho para desenvolver um ministério em favor de vidas, com certeza a luta vai se levantar. E essa luta talvez fira a sua alma. E como Paulo esteve no meio de lobos devoradores, e como perseverou no meio desses lobos devoradores? A perspectiva da ressurreição. Se eu não tenho diante de mim a perspectiva da ressurreição, eu nunca direi sim ao chamado de Deus. Porque sempre vou procurar preservar a minha alma dos dissabores ministeriais. Nunca direi sim ao chamado de Deus, porque estarei sempre dizendo não. Ser líder de célula é dor de cabeça. Eu começo a trabalhar com vidas e de repente essas vidas se voltam contra mim e trazem amargura para a minha alma. E aí vai você querendo se autopreservar. Mas Deus precisa de pessoas que não se autopreservam. Deus precisa de pessoas que assumem o ônus da amargura. Se em Éfeso eu lutei com feras, com gente rebelde, que me envergonhava, que me perseguia, que me privou dos direitos, que angustiou minha alma. Se não há ressurreição, de que adianta? Mas porque há ressurreição, vale a pena. No meio dessas feras, tem joias preciosas, tem ovelhas que precisam ser resgatadas, tem vidas que precisam ser salvas. Graças a Deus, se há ressurreição, então vale a pena. Se há ressurreição, vale a pena passar horas sem dormir. Se há ressurreição, vale a pena estudar, vale a pena se esmerar, vale a pena orar, vale a pena jejuar, vale a pena se expor, vale a pena correr riscos. Se há ressurreição, vale a pena. Se nessa noite, o Espírito Santo de Deus, por meio dessa palavra, pelo menos colocar no seu coração que a sua vida não pode ser uma vida fútil. Como o texto diz, se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa é a vida fútil da qual eu preciso fugir todos os dias. A vida fútil que faz com que eu simplesmente pense que, bom, se não há ressurreição, vamos comer e vamos beber, porque amanhã vamos morrer, então vamos aproveitar, vamos gastar o nosso dinheiro de qualquer jeito, vamos viajar, nada contra viajar, mas se é só isso, se é só comer, beber, viajar, gastar dinheiro, se a sua vida é só isso, então ela é uma vida fútil, que foi vivida somente para o tempo de vida que Deus lhe deu aqui e agora. Mas se você não quer viver essa vida fútil do comer e do beber, como um ciclo vicioso, que resulta somente no prazer ou no suprimento das tuas necessidades circunstanciais. Se é só isso, então você tem vivido só para o tempo presente. Mas porque há ressurreição, a minha vida precisa se elevar do patamar da futilidade para o patamar da criatividade, da frutificação, da relevância. Precisamos, de alguma forma, se o Espírito puder colocar isso, e o Espírito pode colocar, mas se você puder abrir o seu coração de tal maneira que o Espírito plante essa semente no seu coração,
para que sejamos transportados da futilidade para a relevância, então teremos alcançado o objetivo desta ministração. Porque o objetivo desta ministração era tirar você da redoma, da autoproteção, para que a sua vida se projete para ser útil, para ser relevante, sem medo da morte, olhando para aquilo que nos espera no porvir, e fazer o nosso melhor. Então, como melhor, eu posso ser mais generoso, eu posso ajudar mais missionários, eu posso empreender o meu tempo de maneira a abençoar mais pessoas e fazer com que mais pessoas possam ter as mesmas oportunidades que eu tive de conhecer ao Senhor. Eu posso ser mais relevante como líder, eu posso ser mais relevante, a minha casa pode ser mais relevante, as minhas portas podem ser mais relevantes, o meu trabalho pode ser mais relevante, meus dons podem ser mais relevantes, porque eu passarei a viver a vida presente sob a perspectiva da ressurreição. A minha vida presente pode ser mais sem graça, sim. Porque toda vez que eu renuncio a alguma coisa, eu perco alguma coisa, eu morro mais um pouco, não tem problema. Porque eu não estou vivendo somente para os anos de vida aqui. Estou vivendo para os anos de vida lá. Mas que bênção, queridos, que mesmo quando morremos e renunciamos, a vida é sem graça do ponto de vista humano, mas não do ponto de vista espiritual. Porque não tem coisa mais maravilhosa do que ser filho de Deus. Ser filho de Deus traz mais alegria do que qualquer balada. Ser cheio do Espírito Santo é mais gostoso do que se embriagar e não saber o caminho para casa. Estou falando de vida sem graça do ponto de vista humano, mas do ponto de vista da vida espiritual, não há aventura, não há prazer, não há glória maior do que ser um filho de Deus. Do que ser um filho de Deus. Amém, queridos? Aleluia.